E aí, pessoal, vamos trabalhar com um descritor que tem o seguinte texto: resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas, tá? Primeira questão desse descritor tem o seguinte enunciado: a ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos egípcios ao construírem as pirâmides. Representando por R o raio da base dos rolos cilíndricos em metros, a expressão do deslocamento horizontal y do bloco de pedra em função de R após o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar é. A figura mostra um bloco de concreto sobre dois rolos aí, tá? E esses rolos têm o objetivo de deslocar esse bloco de concreto. Então a questão ela quer saber o deslocamento do bloco em relação ao solo. Para isso a gente tem que analisar, perceber que existem dois deslocamentos aí, tá? Um é o deslocamento do rolo em relação ao solo. Então quando o rolo dá uma volta completa, o deslocamento é o perímetro desse círculo, dessa circunferência que é a base do rolo, tá? Então o perímetro de uma circunferência é 2πr. Então o deslocamento do rolo em relação ao solo, quando o rolo dá uma volta, é de 2πr. O deslocamento do bloco em relação ao solo também é de 2πr. Então, com isso, o deslocamento do bloco em relação ao solo passa a ser 2πr mais 2πr, ou seja, 4π vezes r, que é a resposta para essa questão. A próxima questão diz o seguinte: o perímetro do retângulo é igual a 44 centímetros. O valor de x é igual a... Então, vê só, tem um retângulo aí de altura 3x e de base igual a 8x. O perímetro é a soma de todos os lados. Então, a gente vai pegar, somar todos os lados e igualar a 44, tá? Então, a gente fica com 3x mais 8x mais 3x mais 8x, que é igual a 44. A gente fica com 22x igual a 44, então, passando 22 para o outro lado, a gente fica com 44 dividido por 22, x é igual a 2, é a resposta para essa questão. A outra questão, a terceira questão para esse descritor diz o seguinte: uma caixa retangular foi lacrada com uma fita adesiva que transpassou o centro de todas as suas faces, conforme na figura que é mostrada para vocês. Observe as dimensões dessa caixa, o comprimento de fita gasto para lacrar essa caixa foi. Então tem aí uma caixa que é um prisma, tá? Tem todas as medidas dela aí: altura 10 centímetros, largura 30 centímetros e comprimento 50 centímetros. A gente vai pegar e calcular o comprimento dessa fita com base nessas medidas aí que foram informadas, tá? A gente sabe que o comprimento dessa fita, o comprimento gasto de fita, por meio da figura que está aí mostrada para vocês, vai ser 50 mais 50, mais 10 mais 10, mais 30 mais 30, mais 10 mais 10, tá? Que vai dar um comprimento de 200 centímetros. Na questão ele pede que a unidade de medida seja em metro. Então 200 centímetros é igual a 2 metros, tá, pessoal? Essa é a resposta para essa questão bem simples aí.